Fala galerinha da Olimpíada, professor Leandro Morgado aqui, estou de volta com mais um treinamento aí nessa época complicada, difícil, de isolamento. A gente vai aproveitando aí para aprender um pouquinho mais de matemática, para se preparar um pouquinho mais para a OBMEP 2020. Assunto de hoje, geometria, é um dos assuntos aí que os inscritos mais pedem, tá? O tio vai resolver uma questãozinha de geometria, mas antes assim, ó, vou fazer um treininho, tá? De conteúdo, de matéria, coisinha rápida e logo em seguida a gente resolve a questão, tá gente? Então, atenção total que vem muita coisa boa por aí. Bom, queridos, dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Antes de apresentar a questão, eu queria só fazer um treininho com vocês, tá? De um assunto que é simples. Eu sei que é simples, mas assim, ó, é preciso que fique muito claro, porque isso aparece em muitas e muitas questões de geometria, tá bom? Então imagina que eu tenho um triângulo, ok? E eu quero calcular a área desse triângulo. Né? Eu acho que todo mundo lembra, todo mundo sabe, né, gente, que para calcular a área tem uma fórmula padrão, né? Então como é que a gente calcula a área? A área vai ser igual à base, né? Normalmente a gente chama de B, vezes a altura, que normalmente a gente chama de H, tudo isso dividido por 2. Ok? Formulazinha padrão, formulazinha super conhecida de todo mundo. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Agora, o que às vezes confunde a gente, e o que eu queria conversar com vocês sobre isso, é a identificação assim, ó, de quem que é a base e quem que é a altura. Entendeu? Isso é bem importante numa questão, gente, a gente saber certinho o que é a base do triângulo e o que é a altura do triângulo, porque daí vai ficar bem claro, né, de como é que a gente calcula quanto é que vale a área, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando, por exemplo, considera o seguinte triângulo, tá? Um triângulo um pouquinho, né, diferente aí do padrão, tá? Que de repente vai aparecer na questãozinha para ver se tu está ligado nesses elementos, quem é a base e quem é a altura. Tá? Então o ponto é o seguinte, gente, a base a princípio pode ser qualquer lado, tá? Não precisa necessariamente ser esse aqui, ó, tá? Poderia ser também esse, poderia ser esse também, a base pode ser qualquer lado, só que a altura a gente sempre vai pegar perpendicular a esse lado que a gente escolheu. Tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando, gente, entender bem o que o tio está falando, ó. Se eu considerar esse lado como sendo a base, tá? A altura tem que ser um segmento, presta atenção no tio, perpendicular a essa base que toca o outro vértice do triângulo. Né? Então eu vou pensar assim, ó, segmentos perpendiculares, poderia ser esse, né? Poderia ser esse, poderia ser esse, só que não tem nenhum que está trocando no outro vértice. Né? Então o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente prolonga a base, ok? Uma paralela aqui, né? A reta, estou pegando a reta suporte a essa base e daí eu vou pegar um segmento perpendicular à base que toca no outro vértice do triângulo, que é esse aqui, ó. Tá? Nesse caso, esse comprimentinho vai ser a altura. Tá? Muito importante, gente, perpendicular. Então aqui, ó, deixa eu colocar o símbolo ali para todo mundo entender o que eu estou falando, aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Tá? A altura tem que ser perpendicular àquela base que eu estou considerando. Ok? Como eu falei, né, não precisa necessariamente ser esse lado. Tá? Poderia ser esse lado, mas poderia ser um outro também. Né? Por exemplo, gente, só para vocês entenderem bem o que o tio está falando, de novo, né, digamos que eu considere esse lado como sendo a base. Tá? Se eu considerar esse lado como sendo a base, o que vai ser a altura? A altura vai ser o segmento perpendicular a essa base que toca o outro vértice do meu triângulo. Tá? Então, nesse caso, seria esse segmentinho aqui, ó, né? Que mais uma vez a gente percebe, olha só, ele é perpendicular à base. Né? Deixa o tio colocar o símbolozinho aqui, tá? Forma 90 graus com a base e ele está tocando o outro vértice do triângulo, esse que vai ser a minha altura. Tá bom? Então, muito importante nas questões de geometria, pô, tem um triângulo para calcular a área, então identifica bem certinho quem que é a base, onde é que está a base, onde é que está a altura, porque daí fica muito mais tranquilo de fazer, fica muito mais tranquilo de resolver. Bom, meus queridos, feito esse treininho, agora sim vamos encarar a questão.
tá? Uma questão de 2016, caiu no nível 2, nível 3, e assim, ó, muita gente teve dificuldade, hein? O pessoal não conseguiu fazer, né, e achou uma questão bem complicada. Agora, o que eu vou dizer para vocês, gente? Se vocês pensar do jeito certo, ela não é difícil não, tá? Ela não é complicada não. Ele quer saber a área do quadrilátero ACDF, tá? Essa é a pergunta, quanto é que vale a área do ACDF? E a dica é, usa o treininho que a gente acabou de fazer. Tá? De certa forma, a gente vai tentar jogar a questão para triângulos e calculando a área dos triângulos, a gente vai conseguir calcular a área do ACDF. Tá bom? Vou dar aquele tempinho, gente, papel e caneta na mão, tenta fazer, tenta sair do lugar e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, meus amigos, eu não sei se vocês tiveram essa ideia, mas assim, ó, a grande sacada é dividir o ACDF em 2 triângulos, tá? E daí, consequentemente, a gente calcula a área de cada triângulo e vai saber a área total, tá? Então, a divisão que eu acho que facilita demais essa questão é essa divisão aqui, ó, tá? Vou fazer um prolongamento aqui e aí, consequentemente, tu percebe que o quadrilátero que a gente quer calcular ficou dividido em 2 triângulos. Né? Tem o triângulo ACD, tá? Que é parecido com aquele do treininho, né? Se tu parar para pensar, e tem o triângulo AFD ou ADF, né? Mesma coisa. Tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai concentrar na área de cada um deles. Primeiro vamos calcular quanto é que vale a área do ACD e depois vamos calcular quanto é que vale a área do ADF. Tá? A soma dos 2 triângulos vai dar o valor da área que ele pediu, o valor da área do quadrilátero. Tá, gente? Então vamos lá, me ajuda o tio aqui. Primeiro passo, a gente vai calcular quanto é que vale a área do triângulo ACD. Vou colocar aqui no meu esqueminha, quero calcular a área do triângulo ACD. Então olha só, gente, a gente vai usar aquela formulazinha padrão, né? A área é base vezes altura sobre 2. Só que a grande sacada é assim, ó, tu identificar bem quem que é a base e quem que é a altura, entendeu? E se eu estou trabalhando com o triângulo ACD, né, deixa eu só marcar aqui para ficar bem claro, gente, qual é o triângulo que a gente está trabalhando, né, triângulo ACD inicialmente, a base mais natural de eu pegar é a base que eu tenho valor. Né? A base, a princípio, pode ser qualquer lado, mas assim, ó, se eu considerar esse lado aqui, eu já sei que a base vale 2. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, a área vai ser igual, vamos lá, a base que é 2, né? Vezes, agora a altura, aí que entra o treininho, entendeu? Qual que vai ser a altura? A altura vai ser a perpendicular em relação à base que toca no outro vértice do triângulo. Bom, a perpendicular em relação à base que vai tocar no outro vértice, tá na cara, né, gente? É essa aqui, ó, esse segmento aqui. Tá? Esse segmento aqui representa exatamente a altura do meu triângulo, que nesse caso vale 10. Né? Então vai ficar base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Né? E aí tá na cara, né, gente? Bom, o 2 eu até posso simplificar, consequentemente acabei de descobrir a área do meu triângulo ACD vai ser 10. Sem sofrimento nenhum, sem mistério nenhum, a única coisa que a gente teve que fazer foi identificar bem certinho quem era a base e quem era a altura, tá? Então, o triângulo ACD, a gente acabou de descobrir que a área vale 10. Deixa eu marcar aqui. Maravilha. O que está faltando para a gente matar a questão, gente? Para a gente matar a questão, está faltando calcular a área do outro triângulo, que seria o ADF. Né? Então, vamos organizar, né? Calculando agora a área do triângulo ADF. Então, olha só, queridos, mais uma vez a gente vai usar a formulazinha padrão, né? E o segredo é tu conseguir identificar quem é a base, quem é a altura, e daí vai ficar praticamente de graça, tá? Então, olha só, a área do ADF vai ser base vezes altura sobre 2. Né? Nesse caso, qualquer lado pode ser a base, mas eu acho que vale muito mais a pena tu pegar o 6, né? Que eu já tenho, já me deu o valor da base, então vamos considerar a base como sendo o AF aqui, que vale 6, vezes a altura.
Pergunta que não quer calar, galera. Quem é a altura? A altura é a perpendicular em relação à base que toca o outro vértice do triângulo, né? Isso que a gente viu no treininho, pelo menos. Tá? Então, olha só que legal, ó. Perpendicular em relação à base que toca o outro vértice. É o 7, né? Essa que vai ser a altura. 6 vezes 7, tudo isso sobre 2, né? E daí sai direto a área do outro triângulo, tá? Isso aqui vai dar, bom, 42 sobre 2 vai dar 21, né? 21, esse é o valor da área do triângulo ADF. E aí, galera, aí é só alegria, né? Porque olha só, a gente teve essa visão, entendeu? De fazer a divisão em 2 triângulos, né? Calculamos a área do ACD deu 10 e calculamos a área do ADF. A área do ADF deu 21. Né? O que é o quadrilátero que ele pediu, gente? O quadrilátero que ele pediu é formado pelos 2 triângulos. Tá? Então vai ficar 10 mais 21, consequentemente a área total que ele quer saber é 31, né? É a soma dos 2 que vai dar 31, alternativa certa, letra C. Tá bom? Então essa questão assim, ó, ela pode ficar muito complicada se tu não pensa do jeito certo. Mas a partir do momento que tu teve essa sacada de fazer a divisão em triângulos, entendeu? E tu conseguiu identificar quem que é a base, quem que é a altura, gente, ela é uma questão bem tranquila, bem gostosinha de fazer. E a área total é a soma, né? A área total tu pega o 10 com o 21, soma tudo e dá 31. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa questão e já antecipo, hein? Próxima questão que a gente vai fazer também é desse assunto, também é de geometria, né? Para quem gosta é uma maravilha, uma beleza, é um prato cheio, tá bom? Conto com o like de vocês, conto com aquele comentário, conto com a divulgação, hein, gente? Fala para o teu amigo aí que tu conhece, que também está estudando para o BMEP do canal, tá? Vocês, pode ter certeza, vocês são a minha maior propaganda. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção, grande abraço e até a próxima!